Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, verso 31. Lucas 22, verso 31 em diante. Eu tenho convicção de que nessa manhã Deus realmente tem uma palavra para o nosso coração. Amém? Lucas 22, 31. Simão, Simão, isso são palavras de Jesus. Eis que Satanás vos requereu para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Pois quando tu te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como mesmo para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, como também o alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhes disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, que caíam sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente eu estou convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Então, prendendo-o, levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote, e Pedro seguia-o de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse também: tu também é um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não compreendes o que dizes? E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje
3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém, gente? Amém. Esse é o texto em que Jesus está nos seus momentos finais. Eu fiz questão de ler até aqui para a gente entrar na história e poder compreender realmente o que Deus quer trazer para nós. Os discípulos caminharam com Jesus por aquele período de 3 anos. E naquele período de 3 anos, os discípulos conviviam com Jesus de manhã, de tarde, de noite, dormiam com ele, estavam o tempo todo com ele. E Jesus, amados, embora operasse milagres, maravilhas, ele não deixava de dizer: olha, o Filho do Homem vai ser morto, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser tomado pelo poder das trevas, mas eu também vou ressuscitar o 3º dia. Eu acredito que os discípulos, eles não consideravam essa palavra. Eles estavam tão felizes de estarem no ministério com Jesus, fazendo milagres, fazendo curas, abençoando pessoas, que essa parte de Jesus avisar que ia morrer e que ia ser tirado deles, eu acho que era a parte que eles deixavam para lá, não consideravam, até que esse dia chegou. E o interessante, que me mexeu muito ontem, eu demorei para dormir, e eu lendo ontem, eu comecei a entrar na história. Amados, a Bíblia diz, Jesus chamou os discípulos e falou assim: Satanás pediu para requerer vocês, os 12, não era só Pedro, requerer vocês, para peneirar como trigo. Mas eu intercedi por você, Pedro. Ele não disse nem por todos vocês. Ele disse: eu intercedi por você, para que a tua fé não desfaleça. Irmãos, todo mundo sabe que é uma peneira, amém? Peneira é um lugar onde a gente quer tirar alguma coisa grossa e deixar a essência. Satanás teve a ousadia de ir até a Deus, pedir uma oportunidade para peneirar os 12. Satanás sabia que na hora que Jesus fosse tirado, os discípulos iam atribular, porque estava escrito, não é? Prenderei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Satanás sabia que na hora que Jesus fosse pego, a única maneira de acabar com esse negócio de evangelho, de divulgar que essa cruz realmente aconteceu, que Jesus ressuscitou, era pegando os 12. Pegando os 12, principalmente pegando Pedro. O que era esse peneirar? Era colocar eles numa situação difícil. Era peneirar, era sacudir daqui, sacudir para lá, sacudir daqui, sacudir para lá, espremer os discípulos. Jesus sabia tanto disso, irmãos, que ele fala várias vezes: orai para que vocês não entrem em tentação. Jesus sabia que o diabo estava chegando. É tanto que quando o pessoal do templo chega, e os guardas também, Jesus fala: chegou o poder das trevas. Jesus sabia que a hora era aquela, e ele queria proteger os discípulos. Tanto que no outro evangelho, a Bíblia diz assim, que quando os soldados chegam, Jesus fala logo: não sou eu que vocês querem, ó eu aqui, deixa eles irem, ou deixa os outros irem. Ele não queria que os discípulos fossem pegos, porque ele sabia que os discípulos naquele momento não tinham estrutura para suportar o que ele ia suportar. Então Jesus toma a frente: não sou eu que vocês querem, ó eu aqui, deixa eles irem. E os discípulos somem. Só que com Pedro acontece uma coisa diferente dos demais. Pedro nega Jesus. Os discípulos permaneceram fugidos, mas junto. Pedro estava fugido por causa da mentira. E o que eu acho interessante, Joederson, é que Jesus, ele intercede por Pedro antes do fato acontecer. Jesus diz assim: mas eu roguei por ti. A peneira vai vir. O dia que ele vai sacudir você de um lado para o outro vai vir. O dia mau, o dia escuro, o dia em que suas convicções vão ser abaladas, esse dia vai chegar. Mas eu roguei por ti. Para quê? Para que a tua fé não desfaleça. Em outras palavras, Jesus estava dizendo o quê? Que se vá tudo, Pedro, mas que não se vá a tua fé. Na hora da peneira, que se vá tudo, mas não vá a sua fé. E Jesus se antecipou intercedendo por Pedro. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus vive eternamente para interceder por nós. Jesus continua intercedendo por nós. Mas o que me chamou a atenção foi a ousadia de Satanás em pedir autorização a Deus para peneirar os 12.
Sabe? E não é muito incomum, porque a gente viu Satanás fazendo isso com Jó e Deus também permitiu. Por alguma razão, Deus também permitiu. E aqui, Deus também permite. A questão aqui não é se há legalidade ou não, eu não quero entrar nesse mérito agora. O fato é que se Satanás pediu para peneirar, é porque Satanás percebeu que algumas pedrinhas não passavam na peneira. Satanás percebeu que alguma coisa na vida dos discípulos não suportaria o tempo da peneira. Se Jesus fosse tirado deles, eles não suportariam a peneira. E agora trazendo para a nossa vida nessa manhã, o que se for tirado de nós, a gente não suporta a peneira. Se Satanás estiver nesses dias pedindo para peneirar a sua vida, para peneirar e cercar você de todo lado, irmãos, ou coisa ruim. É ruim. Eu digo isso que eu já passei por dias assim. Parece que todos os demônios de todo o universo escolheram você naquele dia para atormentar. Não tem mais ninguém para eles atormentarem. Não é? Escolheu você, parece, naquele dia para atormentar. E Deus permite isso. O objetivo é: e quando tu te converteres, vai e apacenta os teus irmãos. Era como se Jesus estivesse dizendo: essa peneira vai passar, tu vai sair aprovado. E depois que tu estiver aprovado, tu vai cumprir a missão que eu tenho para você. Mas como assim? Pedro não já andava com Jesus? Pedro não já expulsava demônio? Pedro não já fazia milagre? Pedro não já estava lado a lado com Jesus e era encarado como o líder dos 12 depois de Jesus? Como é que Jesus diz assim: quando tu te converteres, né? A gente espera que um cara desse já seja convertido. Mas sabe, irmãos, que os nossos títulos não indicam que a nossa conversão aconteceu? Que as nossas posições não indicam que a nossa conversão aconteceu? Que os cargos que exercemos ou até os milagres que operamos em nome de Jesus não indicam que essa conversão aconteceu? Parece que Jesus esperava uma conversão de Pedro além do que já era demonstrado. O cara tinha um gênio difícil, irmão. Você está vendo que Jesus está dizendo na cara dele: tu vai me trair. Ele está dizendo: eu não vou. Jesus está dizendo na cara de Pedro: você vai me trair 3 vezes. Ele diz: traio não, Senhor, traio não, eu vou contigo até a morte, eu não traio não. A personalidade do homem era difícil de quebrar. Mas Jesus já contava com Pedro para apacentar os 12. Irmãos, que amor é esse? Que amor é esse? E nessa manhã o Senhor nos traz essa pergunta: se você estiver em dias de peneira, como é que está a sua fé? E como estão as suas convicções? Em dias de peneira, em dias de aperto, ou você segura as tuas convicções, ou já foi, meu irmão. Já foi. Como estão as tuas convicções? Porque Pedro estava muito convicto, sim ou não? Eu não estava vendo que Jesus está dizendo na cara dele que ele ia trair. Pedro diz na cara de Jesus que não vai. O cara estava convicto ou não estava? Estava convicto que eu não faço isso aqui. Eu não faço. Eu estava falando aqui com o pessoal da EBD. Saul, irmãos, ele não se via como rei de Israel de jeito nenhum. Ele era da menor família, da menor tribo, ele era o menor. Percebe? A menor tribo, a menor família, e ele era o menor. Para Saul se imaginar na possibilidade de ser rei, a Bíblia diz que ele dançou com os profetas e foi transformado em um novo homem. Porque Saul não via a possibilidade de ter uma posição de governo em Israel. Depois que ele dança com os profetas, ele já começa a se enxergar. Saul começa bem. Deus começa abençoando Saul. Deus começa dando vitórias a Saul. Deus começa honrando Israel até que o coração de Saul começa a mudar. Quando o coração de Saul começa a mudar, ele já não começa a respeitar as sinalizações do profeta. Ele já começa a não respeitar aquilo que Deus estava dando por instrução na boca de Samuel. Ele já começa a tomar suas próprias decisões. Deixa eu te abrir um parênteses para te dizer uma coisa. Não é porque Deus te levou em algum lugar que você tem autonomia, que eu tenho autonomia para tomar decisões sem consultar o Senhor. Deus elevou Saul, mas Deus esperava que Saul consultasse. Pior, irmãos, Saul não só deixou de consultar Deus, como ele fazia o contrário do que Deus dizia. Ainda queria tirar Deus por besta. Quando Deus manda exterminar todo aquele povo, Saul extermina. Quando Samuel chega: que barulho de bicho é esse? Não, os homens pegaram para ofertar ao Senhor.
Já viu essa história? Do povo fazer as coisas erradas e dizer assim, não, mas a motivação é para o Senhor. Igualzinho Saul. Mas os homens pegaram, mas é para o Senhor. É que nem Adão. Não é? Quando Deus deu Eva para Adão, o que é que Adão diz, Alain? Essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Se chamará varoa, porque do varão foi tirada. Quando Eva peca junto com Adão, o que é que ele diz para Deus? A mulher que tu me deste. Não é assim? Foi ela que comeu. Quer dizer, Eva estava boa para ele, enquanto Eva não representava uma ameaça à reputação dele. Mas depois do pecado, já é a mulher que tu me deste. Já não é mais o osso dos meus ossos, a carne da minha carne. A corrupção no coração, irmãos. Essa era a chave que Satanás conseguiria em Pedro. Corrompê-lo no coração. Por causa dos seus próprios temores. Por causa dos seus próprios medos. Por causa dos seus receios. Como é que Satanás escolhe peneirar a nossa vida, se Deus permite? Pelas nossas próprias fragilidades. Ou tu acha que ele vai tentar você na área que você é forte? Ele vai medir você pelas tuas fraquezas. Pois nas tuas áreas de fraqueza é onde as tuas convicções precisam estar mais firmadas. As tuas áreas de fraqueza são as áreas onde as tuas convicções precisam estar mais estabelecidas. Porque pode ter certeza que é nessas áreas que Satanás vai lá peneirar você. Aí eu fico me perguntando. Pedro negou Jesus, se recordou. A Bíblia diz que por um acaso os olhos de Jesus passou em Pedro, bem na hora que o galo cantou. Pedro saiu, chorou amargamente, não se juntou aos 12 mais. Tanto que Jesus ressuscita e fala com Maria Madalena, avisa a eles e a Pedro, que Pedro não estava mais lá com eles. Pedro voltou para as redes, desesperado, desiludido. Alguém que é muito intenso por Deus é assim. Quando ele peca, quando ele fraqueja, né? Ele se entrega de vez. Porque ele não acredita na capacidade de Deus restaurá-lo, nem de Deus reerguê-lo. Mas Jesus já tinha avisado a Pedro. Quando tu te converteres, vai lá e apacenta os teus irmãos. Sabe, amados, que essa conversão verdadeira, essa conversão mesmo, Satanás pensou que era para destruir, que era para matar, que ele estava peneirando os discípulos. Mas Jesus sabia que aquela peneira ali, tiraria um extrato muito fino. Seria refinado o que sobraria dos discípulos. E aquilo se tornaria tão forte, a ponto de perpetuar o evangelho para todas as gerações e chegar até nós hoje. Agora eu quero trazer para a tua vida. Tu está se sentindo peneirado? Se tu está, como é que estão as tuas convicções? Se Deus começar a mexer nas tuas convicções e te disser na tua cara que tu não é o que tu pensa que é. Que foi basicamente o que Jesus fez com Pedro, não foi assim? Tu não é o que tu pensa que é. Tu acha que tu é isso aí, mas tu não é não. E Deus permitiu que Satanás provasse para Pedro que ele não era quem ele achava que era. Que ele até gostava de estar com Jesus. Mas eu preciso te dizer uma coisa, querido. Ainda que as nossas estruturas não estejam tão fortes como nós imaginamos que estejam. Ainda que a nossa estrutura interior não esteja tão robusta, porque os discípulos também não estavam. Jesus intercede por nós. E ele se antecipa nessa intercessão, mas ele deixa o aviso. E às vezes nós fraquejamos, é porque nós ignoramos os avisos, irmãos. E quanto tempo Samuel avisou Saul? Agora, quando a peneira não tem um bom resultado, o final é o final de Saul. A pessoa não só faz o que diz que jamais faria, mas ela passa para um nível completamente oposto. Saul, depois daquele momento ali, que Deus tirou o reino dele, Saul começou a ficar atribulado por um espírito maligno. Depois de ser atribulado por um espírito maligno, Saul foi consultar uma bruxa. Coisa que nunca se viu em Israel. Olha o nível, né? O cara que dançou com os profetas para poder ter a coragem de governar Israel. Agora está nos pés de uma bruxa. Questão de tempo. Questão de uma peneira que durou algum tempo. E Saul não percebeu que as suas motivações tinham mudado, que o seu coração tinha mudado, que ele estava desalinhado. O cara que dançou com os profetas estava diante de uma bruxa. Não é difícil de acontecer comigo e com você não, irmãos.
Não é difícil de acontecer comigo e com você, não. Somos de carne e osso, igualzinho esses homens da Bíblia que nós estamos falando aqui. Não somos melhores do que eles em nada. Mas nesse momento de peneira, se agarre às tuas convicções. E o que você está percebendo, Deus sinalizando, foge. Tem gente que tem prazer de viver na corda bamba. Eu preguei em São Paulo, o palco era bem alto. E eu tenho mania de falar com o povo daqui, né? E as irmãs lá ficavam assim. Eu com salto, né? E aqui, as irmãs dando um treco lá embaixo. Tem gente que vive na corda bamba da vida, né? Me prostituir eu não prostituo não, mas... roubar eu não roubo não, mas... mentir eu não minto não, mas tu vai cair. Se você não quer estar num ambiente de insegurança, por que tu fica na beira o tempo todo? Vai para um lugar de segurança. Qual era o problema de Pedro? Negar eu não nego não, mas... Satanás faz questão de peneirar quem fica nesse lugar aqui, ó. Porque é mais fácil. É só bater o dedo. O indivíduo, porque se acha, já está no egoísmo, né, de achar que não faz nada. Um pé aqui, um pé lá. É só Satanás fazer assim. Pega os dias de peneira primeiro, para assegurar as tuas convicções. Quem me chamou, o que eu estou fazendo, com quem que eu estou casado, qual é a minha missão de vida, o que Deus me chamou para fazer. Pega, nos dias de peneira, a primeira coisa que você tem que pegar são as tuas convicções. Segundo, sai desse lugar. Se afasta. Tem coisa que não tem significado nenhum para mim, mas tem para Dilma. Tem coisa que não tem significado nenhum para Dilma, mas para mim eu não vou conseguir lidar se eu ficar nesse lugar muito tempo. Peneiras. Tempos de peneira, dias de peneira. Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Satanás sabia, ali os discípulos, rapidinho, tirou Jesus, já foi. Mas Satanás não contava com Jesus dizendo, mas eu intercedi por você, para que a fé não desfaleça. Sabe o que eu vejo espiritualmente aqui? Satanás cirandando, os discípulos aqui, ó. E Jesus cercando os discípulos em oração. Ore para que você não caia em tentação. Ore para que você não caia em tentação. Ore para que você não caia em tentação. Jesus estava vendo que eles estavam pertinho de cair. E os discípulos com a cara para cima. Dias de peneira. E para encerrar, eu louvo a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui hoje de manhã. Porque eu sei que cada um de vocês são pessoas que Deus escolheu para esse tempo da nossa vida, da nossa igreja. São pessoas fundamentais. São pessoas de fundamento, de base, de alicerce. Não importa de onde você veio, de que cidade você veio, de que estado você veio, de como era a tua vida antes de passar naquela porta. A questão é, do dia que tu passou daquela porta para cá, Deus conta com você. E mesmo que essa peneira chegue, porque chega para mim, irmãos. Sendo bastante vulnerável agora, você acha que eu não penso, não? Como é que vai ser o futuro dos meus filhos? Como é que vai ser minha vida? A igreja tem tanta coisa para fazer ainda. Daqui que isso aqui tudo termine. Não é fácil, não. Tem uma pregação que fala o abuso que vem do púlpito, né? Mas qualquer dia desse eu vou pregar o abuso que vem do banco. Eu sinto quando Satanás está me peneirando. Momentos que eu fico sozinha, literalmente, coisa que nem Igor sabe, estou passando eu e Deus. Eu sei as áreas de peneira da minha vida, só que eu decidi sair desse lugar. Já estou na vantagem. Faça a mesma coisa. Respeite as sinalizações. Se afasta. Ore para que você não caia em tentação. Escuta a voz do Espírito. A carne não, irmãos. A carne grita até sem você querer ser obrigado a ouvir. Mas o Espírito fala baixinho aqui dentro. Ou você abre bem o ouvido para ouvir, ou você não escuta. Porque ele fala aqui dentro de nós. Tempos de peneira. E não foi só com os discípulos, não. Os 12, né? Porque nós somos discípulos também. A peneira de Judas foi mais rápida. Não é?
Rapidinho foi reprovado. Mas Pedro não. Jesus ressuscita, vai até Pedro. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Acho que Pedro não tinha coragem nem de levantar o rosto. Pedro, tu me amas, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Ô Senhor, é o Senhor que sabe. Vai, apacenta os meus cordeiros, vai, apacenta as minhas ovelhas. Resumindo, depois da aprovação, no tempo da peneira, é onde você e eu estaremos convertidos ao ponto de darmos a nossa vida por Ele. Amém? Vamos partir para esse lugar, irmãos, mais alto em Deus. Quando a gente identifica, né? A gente identifica essas áreas desse lugar. E vamos ser cuidadosos, né? Para a gente não estar um dia dançando com os profetas e no outro dia estar na casa da bruxa. Amém?